Olá, meus queridos, eu sou a Jordana Faleira, estou aqui trazendo um episódio maravilhoso no Fala Mestre e hoje a gente vai falar muito sobre ansiedade. Ansiedade que é algo que está, querendo ou não, no nosso convívio, ou porque a gente se sente ansioso, ou alguém à nossa volta está ansioso e vamos debater um pouco mais sobre isso. E estamos aqui com dois convidados maravilhosos, que é a Liane, psicóloga, pedagoga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mindfulness, e o Tiago, que é médico, neurologista, empresário, preceptor de residência, né, no Dutra, e empresário também, né? A gente está aqui com um time de peso para comentar desse assunto que é tão importante, né? E antes da gente começar de fato, eu vou trazer aqui para vocês o motivo desse podcast acontecer. Carlinha, nossa diretora de marketing, me mandou mensagem: Jô, precisamos gravar um podcast. Você tem algum tema? Na hora veio na minha cabeça: ansiedade. Eu pensei, cara, eu tenho que falar sobre ansiedade. Eu, como mentora de estudos, que eu tenho contato diário com vários alunos, e eu escuto muito o anseio dos alunos, né? Eu percebo que a ansiedade é algo que está muito constante no dia a dia de vários alunos, né? E muitas vezes, né, falta informação, falta muita coisa. Isso afeta muito, né? Porque quando a gente fala de mentoria, a gente trabalha muito a questão de produtividade, planejamento de estudos, né? Alta performance também para buscar uma boa produtividade, buscar bons resultados. E a ansiedade, ela acaba vindo e é algo que precisa, né, ser bem trabalhado para que o aluno crie boas condições na sua rotina para conseguir ter a melhor produtividade de todas e principalmente qualidade de vida. Mas vamos começar e vamos conversar um pouco, gente. Primeira coisa que eu vou trazer é um questionamento, né, que eu acho que muita gente às vezes não tem essa noção, que é questionar aqui primeiro para o Tiago, que é médico, né, e a Eliane também vai complementar, que é perguntar o seguinte: a ansiedade, ela pode ser considerada como uma doença? Bom, primeiro agradecer pela oportunidade. A gente já convive aqui dentro, né, como preceptor também e aqui professor do EFMED. É um tema bastante interessante. E não, a ansiedade, em princípio, ela não é uma doença. Ela sempre foi uma condição natural e inerente do ser humano que, ao longo do tempo, por as condições da vida moderna, ela se transformou em uma doença. A gente pode discutir isso mais precisamente, mas ela sempre foi uma condição que nos protegeu, nos deu a oportunidade de nos adaptarmos às várias situações da vida, e na vida moderna, como eu havia falado, ela vem se transformando sim em um problema na medida em que a gente não consegue, diante das situações que vão acontecendo na nossa vida, saber manejar tanto a vida pessoal quanto na vida social. É isso aí. Também agradeço o convite. Bom, a ansiedade, exatamente, ela é um recurso de sobrevivência, né? É algo inerente ao ser humano e ela nos ajuda, é uma emoção que nos ajuda muitas vezes a tomar uma decisão rápida, a conseguir ter consciência de uma atitude que a gente precisa para a própria sobrevivência. Então faz parte da experiência humana. Perfeito. O que eu observo, né, no dia a dia, muita gente às vezes tem aquela sensação, né? Tem um pico de ansiedade algum dia, está preocupado com uma prova, por exemplo, que vai fazer, e às vezes pensa, né, que tem algum diagnóstico um pouco mais grave, né? A pessoa já pensa que tem que tomar medicamento. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso. A doença ela acontece quando aquele mecanismo de adaptação que nos é inerente, ele começa a nos atingir de tal forma que a nossa funcionalidade começa a falhar. Então, como a gente já havia conversado nos bastidores, a ansiedade sempre foi alguma coisa que nos impulsionou para conseguir nossos objetivos, tanto empresariais, nos estudos, em algum planejamento, em algum projeto novo, sempre foi importante para que a gente chegasse e alcançasse. Quando a cobrança, quando outros fatores, outras externalidades começam a acontecer e a ansiedade chega em um nível em que nós fiquemos perdendo a nossa funcionalidade, do tipo, o sono é atrapalhado, as nossas funções em relação à alimentação, a nossa rotina começa a atrapalhar, o nosso convívio com as pessoas começa a ficar prejudicado. Isso quer dizer que houve uma interferência da ansiedade, que até certo ponto era algo que era salutar, começou a impactar tanto na nossa vida que a funcionalidade enquanto
ser humano começa a prejudicar o convívio social. Então, o familiar sofre, o companheiro sofre, os amigos sofrem. Então, o limite em que a ansiedade passa a ser uma doença é exatamente esse: funcionalidade. Exatamente, por isso que é muito importante a gente distinguir o que é ansiedade e transtorno de ansiedade. Porque se traz sofrimento, se impacta no bem-estar, na vida, como você falou, é um padrão disfuncional, nós temos um transtorno, mas não temos como pensar em eliminar a ansiedade, como muitas pessoas querem eliminar, elas não sabem conviver com uma ansiedade situacional, porque é normal se você vai fazer uma prova importante, se você tem um teste, se você vai se expor, você sente sintomas, você sente ansiedade, você sente tudo, mas aquilo é momentâneo. Então, a gente sempre propõe realmente você fazer uma avaliação para você identificar se é uma ansiedade que traz um sofrimento intenso ou se é algo que é realmente inerente da sobrevivência. Perfeito, é uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina. Aí eu queria trazer algumas questões, né, sobre a questão de perceber-se ansioso. Né? É um ponto que, para mim, é bem relevante, porque eu identifico, às vezes, alguns alunos, por exemplo, uma fala mais agitada, eu vejo ali uma dificuldade maior, eu sempre digo, olha, procura um profissional, né? Você precisa investigar melhor isso, porque às vezes a pessoa não percebe, correto? É, e isso é muito importante para o diagnóstico precoce. A bem verdade, nós não queremos ter nenhum tipo de sofrimento, sobretudo quando é relacionado à saúde mental. Talvez exista na nossa sociedade, de uma maneira geral, um preconceito sobre temas que envolvam saúde mental. Então, ninguém quer ter algum adoecimento, né, no que diz respeito a aspectos psicossomáticos, neuropsiquiátricos, neuropsicológicos. E na medida em que eu começo a ter essas alterações, por um mecanismo talvez de defesa, a Liane pode falar melhor sobre isso, o fato de eu não querer que aquilo aconteça, eu acabo tentando me convencer de que não está acontecendo. E a importância de uma rede de apoio de amigos, familiares, de alguém chegar para você e perceber que você não está bem, perguntar, oferecer ajuda, estender a mão, porque é muito difícil nesse momento inicial e precoce dos primeiros sinais, os primeiros sintomas de ansiedade, você conseguir ter alguém que pegue na sua mão e diga, olha, você não está bem, você quer ajuda, está acontecendo alguma coisa, como é que está a tua rotina, você está ficando mais irritado, você está ficando mais impaciente, está ficando mais impulsivo. Então, muitas vezes é o companheiro, é o familiar, é o amigo que estende a mão. Isso mesmo. E a informação ela cura, por isso que o primeiro aspecto, né, que é o autoconhecimento, vem da psicoeducação. Então, você ter acesso, você buscar, você agir com prevenção, faz toda a diferença. Então, os primeiros, se você já tem uma vulnerabilidade familiar, se você já tem um ambiente estressor, tudo isso, né, são situações, gatilhos para desenvolver ansiedade. Então, você já deve ir procurar antes mesmo de você já ter o quadro mesmo do transtorno de ansiedade. Se você já tem na sua família, se você realmente vive num ambiente, porque isso aí acontece com todo mundo, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a prevenção, a informação, né, para a gente conseguir realmente ter dados e entender, né, que nível está essa pessoa. E muitas vezes não é o problema da ansiedade em si. Às vezes a gente, muitas vezes, tem conhecimento de que não é ainda nenhum transtorno que se desenvolveu. Isso. Talvez por uma superproteção do próprio paciente, do próprio aluno, às vezes do familiar que está ali próximo, querendo, obviamente, blindá-lo de sofrer, ele acaba sofrendo não por ter o transtorno de ansiedade, por não saber lidar com a ansiedade, que é extremamente normal e natural da idade. Nós estamos falando de uma faixa etária que varia dos 14 aos 25, né, do ensino médio até o pré-vestibular. Muitas vezes não é o transtorno, é incapacidade, talvez, e a gente falava sobre isso agora há pouco, sobre a psicoeducação, que há uma imaturidade em saber lidar com as nossas emoções. E na tentativa de ser blindado, a gente acaba perecendo por não saber e não ter aprendido a lidar. Seja com ansiedade, seja com a frustração, seja com o não, seja com a tristeza, tédio. com o tédio. A gente falava muito sobre sobre tédio agora há pouco, né? A gente perdeu a capacidade de lidar com o ócio, com o tédio. A gente não consegue mais não estar com o celular na mão, com o tablet, assistindo, vendo um vídeo sobre aquilo. A gente não consegue mais contemplar a vida, não consegue mais ficar em silêncio. E legal porque a Aliane é especialista nisso. O mindfulness é difícil para as pessoas colocarem em prática porque a gente perdeu a capacidade de se conectar consigo.
A gente não consegue ficar parado e simplesmente ouvindo a nossa respiração e tentando ficar mais tranquilo e A gente conectado já com o fica ambiente. inquieto, sem Eu não paciência. consigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Como assim eu vou ficar 30 minutos sem produzir nada, sem ler nada, Sem fazer nada, sem fazer, Não sem estar suporta. no sem suporte? E olhar o a, WhatsApp, Instagram, como e assim? nossa reação natural é o julgamento. Nós não aceitamos emoções negativas, não aceitamos dissabores, frustrações e não aceitamos a nós mesmos, né? Muitas vezes os pensamentos. Por isso assim que primeiro a gente foca em entender o ambiente que a pessoa está convivendo, né, toda a cultura também familiar, os tipos parentais, a gente faz toda essa investigação e o conteúdo da cognição, dos pensamentos. Como é que você, quais são os pensamentos automáticos, são os pensamentos que a minha abordagem, terapia cognitiva comportamental, né, aliada ao mindfulness, então a gente realmente precisa entender como é que é esse funcionamento cognitivo, né, da pessoa. Perfeito. E até o que a Eliane mencionou mais cedo, a questão de informação e autoconhecimento, para mim é tudo. Até assim, em tudo, porque querendo ou não, cada um é de um jeito, né? Até quando a gente fala de estudo, técnica de estudo, cada um se adapta de uma maneira diferente. Então é natural, é normal. E a gente falando sobre emoções, né? Até para quem tá na vibe do Divertidamente, é que estreou no cinema, até no Divertidamente 1, a gente tem ali que a alegria, só ela quer comandar, né, as emoções, ela não deixa a tristeza vir. Só que a tristeza, ela é normal, ela é natural, ela faz parte. E às vezes hoje eu vejo alguns alunos tristes, né, e eles pensam, acho que eu tô com depressão. Não, é normal você ter a tristeza, né? A tristeza também, ela nos alerta para momentos felizes, correto? Uma vez... Todos têm suas funções também. A própria inveja, que eu até falei, Aham. ela tem a função de comparar, mas é normal você ver um colega que está despontando, que está tirando nota, você se compara, você sente aquela inveja, mas você não precisa alimentar aquela inveja. Você pode tomar uma atitude de se esforçar mais, de lidar com aquilo, porque às vezes, nossa, a pessoa ruim, eu estou sentindo chateado porque aquela pessoa tirou uma nota maior. É natural do ser humano, são reações naturais, né? Emoções fazem parte, mas o que nós fazemos com ela, né, com elas que vai definir esse E no mundo crescimento. tão é, preocupado em performar, usar esse Sim, verbo que é um verbo Yeah. mais moderno, moderno, não é? sim. Tendência, Performar, né? eu não posso ter tempo para chorar, eu não posso ter tempo para me frustrar, eu não posso ter tempo para ficar ocioso, nem para curtir o tédio. Eu preciso ser uma máquina de performance, então se eu não performar bem, eu não vou ser competitivo no mercado de trabalho, eu não vou ser competitivo no concurso e, portanto, eu É não vou. assustador, É né? É assustador. E a assustador. Eu gente trabalho enquanto eles dormem, né? Essas palavras de efeitos. E aí isso essas frases de vem, e vem efeito. um efeito dominó que ele é péssimo, né? Tanto que tem coisas bem simples que eu comento com os alunos que eu vejo que alivia muito eles. Por exemplo, o aluno fica assim, ai, tem um simulado, eu acho que eu vou mal. Eu respirou, respirou, tá mais calma. Eu digo, olha, vamos pensar na relação de causa e consequência. Se você quer uma consequência, você foca onde? Na causa. Vamos focar na causa. Chegou na prova, não fica pensando durante a prova que vai ter o ranking, a classificação, o seu foco primário tem que ser a prova. Então, na questão número dois, na sua mente agora é só a questão número dois. Às vezes são coisas simples, mas que a gente não pega essas coisas simples, né? A gente vai pensando sempre no mais difícil. Porque ela não está ali naquele momento, ela está naquela Exato, ela questão, tá ela lembra pensando. do como ela foi a performance do passado, ela lembra da Isso, cobrança, lembra da cobrança, do tudo vem resultado que naquele vai momento. sair. É como se o nosso presente ele fosse virtual. Ou eu estou, modernamente, sofrendo pelo passado, angustiado com alguma coisa que aconteceu, para a qual eu não consigo mais fazer nada, para a qual eu não consigo mais intervir, e não tem mais como eu mudar aquilo, ou eu estou sofrendo por algo que ainda vai acontecer e que eu não sei como vai acontecer, mas eu já estou antecipando e sofrendo. A gente parou de viver o presente. Ou eu estou triste com o passado, depressivo com o passado, ou estou ansioso pelo futuro. E aí conversa exatamente com o que a gente estava falando agora. Ou eu Sim, estou preocupado com a questão anterior que eu não consegui fazer e, portanto, eu sou incapaz. E agora eu é, estou preocupado com a próxima, porque se eu não resolver essa, vai ser duas a menos, contando com a anterior, e eu já estou sofrendo pela terceira. E eu não estou é focado desse naquele jeito. momento. Isso é muito perigoso, mostra uma imaturidade emocional que se tem e que se convive com ela como se fosse natural, e a gente está perdendo uma capacidade muito grande dos nossos jovens, porque nunca em tempo algum houve tanta informação, Sim, tanto acesso à informação, e
a gente não consegue utilizar essa informação de maneira benéfica para aumentar e melhorar a nossa qualidade de vida. Pelo contrário, a gente tem mais informação, mais acesso à informação, mas isso não necessariamente consegue virar com que pessoas se tornem melhores profissionais ou que pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, porque a gente está sempre sofrendo, porque o excesso de informação faz com que a gente fique às vezes perdido. Qual é a minha carreira? Não, tem essa informação para essa carreira ou aquela carreira a seguir com outro tipo de informação. Então agora eu não sei se eu sigo essa carreira ou aquela carreira, porque a informação está abundante, eu não consigo filtrar, porque eu não consigo lidar com as informações, eu não consigo lidar com as minhas emoções de filtrar e dizer, eu vou fazer isso, eu vou experimentar um pouco de tudo, tudo bem se eu errar aqui, se eu errar aqui eu tento uma outra coisa e tá tudo bem, eu posso errar e tá tudo certo, eu posso me frustrar e tá tudo bem, eu vou aprender muito mais com o erro do que com o acerto. Exato. Não, a gente não se permite, porque a Essa competitividade admissão do erro, ela não não existe. acontece. Não tem admissão do A gente está erro. tão competitivo que a gente não se permite mais. Eu não posso me permitir a buscar um caminho no qual eu tenha possibilidade de falhar, porque se eu falhar eu perdi tempo e o meu concorrente está muitos anos na minha frente, porque ele É, não errou, que ele entendeu? não errou. E a pessoa ela é controlada por isso e ela tem menos consciência de si. Porque ela não sabe exatamente o Exato. que ela gosta, ela não sabe suas habilidades, por isso na terapia, então nós analisamos tanto o problema, mas as forças e as habilidades da pessoa em conjunto. Não tem como a gente Perfeito. só focar no problema, a gente já foca, olha, mas se você sabia que você tem essa habilidade, e às vezes a pessoa nem sabe, nem tem essa percepção. Então o autoconhecimento, ele leva ao autocontrole, à regulação emocional, porque a pessoa ela se deixa levar por tudo, todas as emoções, por todas. Até estava vendo um artigo hoje que falava exatamente que as emoções elas mentem, os pensamentos eles mentem, porque eles são várias informações que você tem de uma pessoa, de uma situação, mas o que é verdade, é o que é importante, o que é valoroso para você, precede um Às autoconhecimento. vezes a gente se confunde, né, nos Se nossos confunde, e pensamentos, são muitas informações informações de uma que vez levam você a só. se perder, você não sabe mais o que você é, você não tem consciência de si. Isso é verdade. Até que o Thiago comentou essa questão de lidar com a dificuldade, né? Ele comentou do aluno, não consegui essa questão, depois não consigo outra. Aí ele já fica ali muito ansioso, isso é muito verdade. Na RF, propositalmente, agora eu vou falar uma coisa polêmica para alguns alunos aqui, mas assim, eu entendo super vocês, mas o que acontece? Os simulados da RF, eu coordeno eles, né? Então, assim, a gente varia muito o nível de dificuldade para simular contexto de prova, né? Porque às vezes tem prova que é mais difícil, tem prova que é mais fácil. Se a prova é mais fácil, você vai precisar acertar mais, porque todo mundo vai aumentar a nota. A prova difícil, todo mundo cai junto, né? E aí, cada prova, ela traz um contexto. Tem prova do Enem que você acerta 140 questões de 180, você arrasou. Tem prova que você faz 150 de 180 e você não arrasou, porque todo mundo fez. Entendeu? Então Ótimo. varia muito, então a gente oscila isso, né? E aí, às vezes, quando vem um simulado mais difícil, a gente tem um índice de reclamação muito grande, né? Porque ele é um simulado mais desafiador, então é um simulado que o aluno tem que saber pular mais questões. Ele é um simulado que talvez ele não consiga responder tudo, mas qual que é o foco que eu sempre digo? É o aproveitamento. Você tem que buscar o melhor aproveitamento naquela situação, mas a maioria não consegue. Né? Primeiro que ele pensa que o simulado está difícil só para ele. Eu já vi isso acontecer com um aluno, inclusive, no Enem. Então, ele não percebe que aquilo pode estar difícil para todo mundo. Ele acha que é só para ele, porque todo mundo é muito bom. Então, ele acha que é só para ele que está difícil, porque é a área que ele tem dificuldade. Sim. Então, ele acredita muito nisso. E aí, ele trava na hora da prova. Né? A gente tem história de um aluno que passou agora, graças a Deus, mas aconteceu isso com ele no Enem. Ele não passou porque ele não conseguiu desenvolver. É o que nós chamamos de fusão cognitiva. Foi, ele A ficou pessoa tão está nervoso. fundida naquela situação e não E não consegue sair dela, não tem flexibilidade para sair exato, dela, não vê outras possibilidades, né? exato, esse manejo, essa flexibilidade, saber lidar com essa dificuldade é muito importante. Eu vejo que muita gente às vezes não sabe. Tanto que hoje o modelo mais atual de saúde mental é de flexibilidade psicológica, Sim. né? Perfeito. Tanto que assim, tem gente que fala assim pra mim, Ju, o simulado do Enem é muito melhor que o da RF, porque eu vou melhor na prova do Enem do que no da RF. Aí a pessoa assim, mas eu, olha, vê que aqui tem um ambiente competitivo, o simulado ele tem várias funções, né, de você buscar mais conteúdo em algumas áreas, né? Só que às vezes eu vejo que as pessoas deixam de encarar a realidade, porque é muito difícil encarar a realidade, eu vejo muito isso. E o que eu digo para eles, olha, o simulado ele não foi só para você, é para todo mundo. Se é para todo mundo, você tem ali uma igualdade, de certa Sim, forma, né? Não sim. é assim uma coisa
de que só você foi prejudicado, só você achou De difícil. verdade, a pessoa acredita que só ela, Sim. ela é a pior pessoa do Isso mundo, ela não acontece com é, alguns de verdade, alunos, falta de entendeu? informação, né? E às vezes ela não percebe que dificultar e treinar com um nível de dificuldade maior vai facilitar quando ela encarar a prova. Só que às vezes existe uma Exato. imaturidade e um certo egoísmo que entre eu fazer uma prova difícil, saber que eu não estou tão preparado e me propor estudar mais, eu prefiro que a prova esteja fácil para eu me convencer e confirmar de que eu estudei e que falsamente eu estou preparado. Então, o que pode ficar de reflexão para todo mundo é que talvez quanto mais você dificultar o processo de treinamento, melhor o seu resultado no futuro. E nesse Perfeito. processo é preciso ter maturidade que você vai se frustrar, você vai ficar Exato. triste e tudo bem, faz parte do Faz parte, O processo. sacrifício até porque, leva. por exemplo, se um aluno ele vai sempre bem no simulado, ele vai sempre bem. Todo simulado ele acerta 40 de 45 em matemática, 42, 43 acertos. Se ele vai sempre bem em uma prova fácil, ele vai achar que ele está pronto. Quando a gente sabe que não. Aí chegou o Enem, dificulta um pouquinho, ele se assusta com a prova. Como Até já porque teve ano que a prova do nível mais difícil, todo mundo saiu assim, assustado. Entendeu? Aí a pessoa se assusta. Né? E outra coisa, quando ele falsamente está convencido de que ele é muito bom, se no dia da prova a prova vier mais difícil, ele não sabe como reagir. Exato. Porque ele sempre foi bem, ele não sabe como não é ir não bem. E aí ele começa a ficar ansioso, começa a ficar estressado, e durante a prova ele não consegue nem fazer nem aquilo que ele tinha domínio, nem aquilo que ele não tinha domínio. Ele se prejudica duplamente. Então, quanto mais for difícil no processo de treinamento, melhor para todo mundo. Exato. Isso que vocês trouxeram é tão importante, porque muitas vezes a gente fala dos rótulos negativos, mas os positivos também atrapalham muito, porque aquela pessoa que sempre teve uma vida escolar, com muito reforço, muito bem, não teve alguma situação de dificuldade, quando vai para a faculdade, começa a ter dificuldade, começa a ter desafios e uma nota cai, o desempenho, você não sabe lidar. Não sabe. Até aqui na RF, eu digo assim, quando o aluno Aham. vem do ensino médio pro cursinho, ele tá em mundos muito diferentes, né? Sim. E o cursinho ele é um choque de realidade muito grande para a maioria dos alunos. Né? Porque o aluno sai de uma realidade da escola, assim, que ele só fazia uma prova de 10 questões, então ele tinha um boletim muito bom. Ele chega aqui, é um simulado de 90, dois simulados de 90 questões e uma redação. Ele está fazendo um simulado que 400 pessoas fazem, ou 500 pessoas, entre 400 a 500 pessoas. Sai um ranking e ele não se vê entre as primeiras colocações agora na escola dele. Vai ver como também o Aí ele fica reforço assustado. exagerado, o elogio, que não é aquele elogio verdadeiro para aquilo que ele produziu, também é prejudicial. É, porque depende do que te avalia, né? Do índice que está te avaliando. Exato. E a vida, né? Sabemos que não é assim, o mercado de trabalho não é assim, Exato. então a realidade uma hora ela vem. E quanto antes vier, melhor. Exato, quanto antes é melhor é saber lidar com todo esse processo, que eu vejo que às vezes muito aluno, a grande maioria, tem muita dificuldade. E até de aceitar, né, o processo também, porque é muito difícil. Total. Né, você se perceber como alguém que está com dificuldade, que precisa ver mais teoria, que não é só fazer questão, Isso que a monitoria, né? Muito importante. mentorias. E isso que eu ia falar, a importância de se conversar com esse aluno. Porque é inerente da idade essa imaturidade. Às vezes a gente está aqui falando, e não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Faz parte dessa faixa etária essa imaturidade. Só que entre você se manter imaturo e fazer esses reforços aos quais Liane está falando, a ideia do RF é: eu vejo em você algumas incongruências, eu vejo que você está imaturo, eu chamo para você conversar comigo durante uma mentoria e eu te explico que faz parte do processo e que a ideia de você não estar indo tão bem tem que ser um trampolim para que você se esforce mais, busque oportunidades ou alternativas para melhorar em determinadas questões. Então, esse processo pedagógico que a dificuldade te causa é super importante. Agora, há que se explicar tanto para os alunos quanto para os pais que faz parte do processo, porque é um choque de realidade. É um choque de realidade. E assim, o aluno sai de uma prova que cobrava página 10 até a página 45 de um livro, para um simulado que ele aborda o ensino médio inteiro. Parece impossível. Então, mas assim, ele consegue. é uma coisa muito diferente. Então, é natural que ele vá ter mais erros, porque talvez tenham coisas ali que ele não consolidou, que ele não tem Saiu da memória de zona de longo prazo, conforto. sai da zona de conforto total. E esse processo de ansiedade, junto com essa dificuldade que muitos alunos encontram, faz com que
numa tentativa desesperada de conseguir algo e performar bem, ele entre num processo de um transtorno de ansiedade tão grande que ele começa a ter outras fragilidades. Começa a afetar o sono afeta a atenção e afeta a memória, e ele começa a ter um déficit de atenção, que é um tema interessante para falar sobre isso, porque ele começou a ter a memória e a atenção afetada, porque por conta da ansiedade ele começa a não praticar atividade física, ele começa a não dormir, e aí a atenção e a memória começam a falhar. Em vez de ele tentar buscar a causa, procurar um bom Exatamente, ele foca terapeuta na e consequência. trabalhar a ansiedade, ou seja, a causa, ele foca na consequência. Qual é o raciocínio lógico? Estou com déficit de atenção. Portanto, diagnóstico ali. já tenho de autodiagnóstico. Me deu uma Ritalina, me deu um Vevance. Isso. E aí eu procuro tratar o efeito e não a causa. Em vez de tratar a ansiedade, eu me percebo com um déficit de atenção que é consequência, a gente chama de secundário, ele é consequência de todo esse processo anterior. Em vez de eu procurar resolver a causa, o que eu faço? Eu uso medicamento. Que se nós que não temos déficit de atenção tomarmos, a gente também vai ter um doping e um aumento da performance. Então não é né, aumenta na hora. E aí assim, não é porque você tomou um anfetamínico, seja ele qual for, e que sua performance melhorou, isso não quer dizer que o seu diagnóstico de déficit de atenção TDAH está confirmado. O TDAH ele é uma doença do neurodesenvolvimento. Você nasceu com TDAH. Você não vai adquirir TDAH depois de tanto tempo. Então, muitas vezes eu recebo paciente no consultório que ele fala que está esquecido e que a memória piorou, e quando a gente vai ver, na verdade, ele não tem TDAH. Ele não dorme, a rotina está horrível. Excesso de tela. As características, todos os sintomas, mas por isso que é muito importante reforçar a avaliação neuropsicológica, a avaliação psiquiátrica é muito importante. Muito, porque muitas vezes ele acha que ele está com déficit de atenção e está com déficit de atenção, mas não é do neurodesenvolvimento. É porque a rotina dele está bagunçada, ele está desorganizado. E mais uma vez a mentoria, que não é simplesmente ouvir as lamúrias, talvez, do aluno, é fazê-lo entender que ele precisa organizar, que performance tem a ver com organização pessoal, com organização de rotina, com sacrifício. Ninguém quer pagar o preço. E assim, e você também criar condições, né? Por exemplo, se o aluno está com um nível de ansiedade maior, a atividade física é muito importante, correto? Então ele tem que regular o sono. Aí eu falo multifatorial. Aí tem aluno que me diz assim, Jô, eu vou dormir meia-noite, eu vou acordar às 5. Aí eu, não, você não vai fazer isso. Não é porque eu vou ter mais tempo para estudar, não, você não vai fazer isso. Dorme ali 7, 8 horas, no mínimo, dorme bem, procura atividade física, que vai dar uma amenizada na ansiedade, vai melhorar mais, vai melhorar seu sono, muda seus hábitos, porque também hábitos ruins, né, não dá certo. Né? Eu mesma, assim, depois eu comecei a ter bons hábitos, eu virei outra pessoa. Assim, sono, tudo, concentração, minha vida melhorou 100%. Pensar na pessoa e só na medicação, sem estar aliado ao estilo de vida, terapia, é muito triste, porque a pessoa ali ela tem um mínimo do efeito da medicação e tem os efeitos colaterais, né? Porque ali ela não está regulada emocionalmente, ela não está funcional. E uma coisa importante de falar é que quando o diagnóstico de TDAH não é feito da maneira correta e é prescrito, às vezes, inadvertidamente, um anfetamínico, o que acontece? Aquele paciente que não está bem compensado do sono, o anfetamínico piorará o sono. Aquele paciente que tem alguma tendência ansiosa, depressiva, ele pode piorar da depressão, pela irritação, pela impulsividade. Aquele que não dorme bem, às vezes, a gente não faz uma boa investigação para prescrever o medicamento, a gente às vezes não avalia, a gente assim, a classe médica de uma forma geral, esquece às vezes de investigar se o paciente tem arritmia, investigar se o paciente tem epilepsia, histórico próprio ou familiar, e a gente está prescrevendo aleatoriamente, indiscriminadamente, algo que, mais uma vez, não é para tratar o efeito. Porque se você está com déficit de atenção, é muito melhor olhar para dentro, resolver minhas questões pessoais, organizar minha vida, ver meus processos ansiosos, o meu contexto familiar, mudar hábito, só que ninguém quer pagar o preço. Uma receita, tanto uma receita médica quanto uma receita do que fazer ali em cima para todo mundo. Isso, né? E o pior de tudo, eu entendo, mais uma vez, não é uma crítica, é uma constatação. Eu entendo que é natural do ser humano buscar aquilo que é mais fácil para obter o seu objetivo. Só que nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de uma prescrição indiscriminada de algo que tem seus efeitos adversos. Então, se você não tiver com sono e com humor muito bem resolvido, qualquer testagem de
para TDAH que você fizer, ela vai dar alterado. Na internet as pessoas pegam Faz os um teste inventários, pronto, né? isso, Pronto, isso. a gente tá, olha aqui, tenho tudo isso aqui. E bate. E E bate, a pois pessoa é, vai lá, vai no porque- chat GPT e tudo, e pergunta. Só que a pessoa esquece, por exemplo, o Thiago teve o quê? Anos e anos aí de estudo para aprofundar. Não é qualquer coisa. E assim, a pessoa não quer fazer sessões, né, para diagnosticar, ela quer numa Nada. consulta. Não. Ele quer o medicamento, ele quer o Ela quer um atalho. medicamento por Porque é um tudo. investimento, né? E isso aí é uma solução rápida. Então as pessoas, infelizmente, elas não têm paciência, elas não sabem lidar com o próprio sacrifício, que é buscar uma avaliação, né? E outra coisa, volto a falar, não é uma crítica. Eu entendo que é da natureza humana buscar o atalho. Só que esse atalho precisa ser buscado, de fato, quando há um problema. E muitas vezes não é. Déficit de atenção, ele vai acontecer e ele vai ter as mesmas características. É óbvio que o TDAH tem um tripé, que envolve também impulsividade, hiperatividade. O TDAH, não estou falando de TDA, que é uma variação, a gente não vai entrar nisso em detalhes, mas assim, déficit de atenção por déficit de atenção, os dois são quase indissociáveis. Você não consegue diferenciar um do outro, quero dizer. Então, um déficit de atenção por consequência de um sono alterado, de um humor alterado, ele é muito igual ao TDAH em relação ao que o déficit de atenção, tá? Então, o que acontece é que se você der medicação para os dois irão melhorar. O déficit de atenção nas duas condições é muito parecido. Não estou falando da hiperatividade e da impulsividade, que é própria do TDAH, mas isso não quer dizer que você fazendo uma testagem na internet ou lendo em algum artigo que não é de uma fonte científica comprovada vai bater algumas questões. Nós aqui, se ficarmos sem dormir, tivermos uma rotina de que não tiver atividade física, uma boa alimentação, não dormirmos bem, a gente também vai ter déficit de atenção. Exato. Então não é simplesmente usando o medicamento que eu vou resolver o problema, porque imagina, você usa o medicamento para o TDAH e piora o humor. Começa a ficar depressivo, começa a ficar mais ansioso, começa a não dormir, e aí vira uma bola de neve. Você vai piorando o sono, vai piorando o humor, que piora a atenção, então você vai ter que aumentar ainda mais o medicamento, que vai melhorar ali por um tempo, daqui a pouco a rotina errada vai fazer com que você continue perdendo o sono, humor, e vai virando um negócio Uma bola sem de precedentes, neve. uma bola de neve. Sim, uma busca por um imediatismo muito grande. É, Eu difícil. quero resolver isso logo, eu quero ir logo. Eu não porque tenho tempo, o Enem já é eu agora. não tenho tempo, eu tenho que ser produtivo, não sei o que, tal. E a pessoa entra num ciclo horrível. Exatamente, Né? porque a pessoa foca nos sintomas, ela não foca nas causas, como a gente já falou. E essa busca, essa investigação, ela é necessária, tem que ser feita, porque os comportamentos são semelhantes mesmo. E é muito importante chamar atenção para esses efeitos colaterais, que são muito graves e muitas vezes você acaba desenvolvendo um transtorno de humor por causa da irritação, do efeito colateral, porque são muitos casos. Existe até umas pessoas que tomam Venvance que falam que tem uma ressaca do Venvance, que elas ficam extremamente irritadas, elas ficam ansiosas e não eram assim. Então é muito importante focar que tudo isso tem um preço muito alto. Imagine alguém que tem essa ressaca que já era ansioso previamente. A coisa duplica, triplica. Triplica, fica uma coisa muito E aí fora do controle. causa um total. sofrimento ainda maior. Eu falei assim, como assim? Eu tô tomando o medicamento que eu queria, que iria me A melhorar e pessoa não agora aceita. tô piorando. Até ela identificar essa irritação, gente- ela já está no nível, porque quando ela tem os ganhos rápidos, né, ela não quer aceitar. Sim. Tanto que essa falta de consciência vem da pessoa não aceitar os primeiros sintomas, né? Às vezes de ansiedade, alguma coisa. Porque ela não quer, não aceita. posso falhar, não estou falhando. Ela não aceita, ela não quer nem E aí, quando tomar ela contato com a entende, ela quer fraqueza. resolver logo. É ela do quer seu resolver jeito, logo. vai nesse. E tem uma coisa, e tem um movimento interessante que é o seguinte, né? A gente está falando com uma população de alunos que tem sempre por trás um pai, um mentor, um familiar, às vezes não é um pai e mãe, às vezes é um tio, uma avó, enfim, Curador. um curador. E o que acontece é uma geração que é diferente da nossa, que não consegue entender muito e que não se acostumou a conviver com o diagnóstico de saúde mental. Então, em princípio, há sim um certo preconceito, e tudo bem, é da própria geração, não É entende eles muito mesmos. bem, entre eles mesmos, não aceitam tanto ansiedade, depressão, acham que isso não é um diagnóstico que é factualmente baseado em evidências, e a gente está aqui justamente para desmistificar isso. Por quê? Cultura. Porque no afã de tentar resolver o problema do seu filho, do seu sobrinho, ele acaba esquecendo que existem esses processos todos que nós estamos falando de autoconhecimento, de ansiedade. Ele quer resolver porque o Enem é agora. Então ele tenta agilizar o mais rápido possível, às vezes faz um diagnóstico equivocado
E não é porque ele quis fazer o diagnóstico equivocado, ele só queria uma solução. São rápidas. Ele às vezes vai num profissional que não tem esse cuidado de fazer esse diagnóstico. Felizmente, né? No final das contas, ele sabe que existe um medicamento para déficit de atenção, então ele, como pai, não tem a capacidade cognitiva de discernir se é realmente secundário uma rotina errada ou se de fato é um TDAH, né, um problema do neurodesenvolvimento. O medicamento é prescrito, no princípio ali parece estar fazendo efeito, parece que o problema está resolvido, mas a gente às vezes vai colher as consequências no futuro. Pois é. Porque o problema do autoconhecimento, da ansiedade, que lá do início não foi Não foi resolvido. Não feita a lição de casa. Foi só colocar uma medicação. Eu tô postergando, eu tô alavancando minha dívida, jogando ela lá pra frente. O preço vai ser E às cobrado. vezes é uma dívida que você paga com juros, né? Tem Total, esse detalhe. total. Tem esse detalhe. Assim, é uma coisa que eu aprendi muito, que eu digo muito para os alunos, é que a gente tem que ter muita questão do hábito, priorizar a saúde em primeiro lugar. Assim, hábitos, a gente for analisar as áreas da nossa vida, o hábito é tudo. Sim. É hábito no seu relacionamento, porque você tem que nutrir o seu relacionamento. É hábito na alimentação, se você quiser, né, ter uma alimentação saudável, não ter problemas de saúde. Então, não é um dia assim que você sai da dieta que prejudica, não é um dia fazendo dieta. Se você for fazer atividade física, tem que ser um hábito, não tem como eu fazer uma semana sim, uma semana não. Se você for estudar, tem que ser um hábito, não adianta eu estudar 12 horas um dia, 2 no outro. A gente sabe que a constância, ela vai te ajudar muito mais para você se organizar, para você regular o sono, ter qualidade de vida. Só que, às vezes, as pessoas não querem ter Não essa acreditam. paciência, não acreditam. Que vão desenvolver um hábito. E o Não, hábito são 2 meses para você exato. desenvolver um Não, hábito. gente, para eu começar a atividade física foi uma luta. Misericórdia, eu era sedentária Depois o corpo total. pede. Depois o corpo pede, mas até eu me adaptar. Sim. Eu ia de cara feia, tinha um dia. Eu não chegava lá de cara feia, né? Porque eu não ia. Mas eu ia assim, A força do bolada ódio. na força do ódio. Assim, claro que hoje, embora eu já tenha esse hábito, ainda assim tem dia que eu não quero ir. Porque pensa, ela fazer esforço físico, você tá cansada, né? Um dia eu tava na academia pegando peso e falei assim, gente, como é que uma pessoa pensa que isso aqui é lazer? Pelo amor de Deus. Eu tava lá morrendo com o personal e ele dá-lhe peso, misericórdia. Então, assim, Mas tem um ganho, tem um tem resultado. ganho, né? Não é uma coisa assim tão, não é uma coisa assim tão fácil Tem de um fazer às custo, vezes, mas tem um você custo. tem. E é essa dificuldade de lidar com esse custo, né, que É uma faz as qualidade pessoas de vida. A gente escolherem está falando de você, né? Seus próximos anos seriam mais saudáveis. A gente está falando de longevidade. A gente está Longevidade. falando de saúde. Não, e E assim, ninguém quer saber disso. Eu quero resolver um problema logo e ninguém Eu quer não saber quero disso. sentir a dor. é A pessoa quer performar, tem que performar. E importante esse trabalho da mentoria, da psicoterapia, porque nesse acompanhamento inicial da mudança do hábito, ele, vamos Da supor, dor, né? da dor, tá, o aluno, tanto do ensino médio quanto do pré-vestibular, resolveu, tá, vou seguir os conselhos e vou mudar de vida. Na primeira dificuldade, diante dessa mudança, se ele não estiver bem assessorado, bem orientado, ele sucumbe. Porque no começo é difícil mudar o hábito. É difícil. difícil. Nossa, É difícil você parece estar, impossível ter um muitas compromisso vezes. tal que mesmo com dor, mesmo cansado, eu vou fazer isso porque eu estou é uma moeda para que o meu eu do futuro tenha uma melhor qualidade de vida. E esse é o preço a se pagar. Então hoje eu vou sentir dor, eu não quero, mas eu vou pelo compromisso que eu fiz comigo. Eu fiz o compromisso de que eu vou me esforçar para que no futuro eu consiga ter a carreira na universidade que eu desejei. Então hoje eu vou ter que abdicar de algumas coisas, mas vou fazer isso aqui porque me faz bem. Eu não vou sair, eu vou usar menos o celular, eu vou dormir corretamente, eu vou dizer não para um monte de coisa porque eu estou preocupado comigo em resolver as minhas questões, com a minha saúde mental, com a minha saúde física. E isso no começo, um cérebro que está acostumado a ter dopamina rápida, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja vendo filme, seja fazendo qualquer outra coisa que não é produtivo, e vai ter dificuldade de readaptação quando a gente vai ter boas atitudes. E esse processo precisa muito bem de um acompanhamento psicoterápico e de uma boa mentoria. Porque senão ele sucumbe, porque, volta a falar, a imaturidade emocional própria dessa faixa etária não deixa. E um outro problema, às vezes até em mentoria eu vejo isso. O aluno ele vai uma vez, ele não retorna. Ele vai uma vez, ele sai motivado, ele estuda. A constância. Aí ele não volta. Aí depois, quando ele tem o primeiro problema, ele só volta depois de um problemão, quando já tá tudo enrolado, quando ele já tá ansioso, ele tá surtando, ele volta. Isso que tu Né? falou E eu da vejo isso com constância, terapia que é tão também, difícil, né? Você manter... Olha, e nós somos seres adaptáveis, nós conseguimos, assim, alcançar situações, lugares que nem imaginamos. O hábito mesmo de fazer exercício físico
5, 6 da manhã, que muitas vezes parece impossível, não tem como, é possível. Então, e quando você começa a fazer, cria novas sinapses, novas conexões cerebrais. Existe até um estudo que quando você consegue controlar o seu impulso, por exemplo, eu fiz dieta o dia todo, aí chega à noite, vem aquela sensação de que eu mereço comer aquele Nossa, lanche que isso eu é não muito posso. prejudicial. E aí Gente. você cede, não, eu mereço. É a Aí você recompensa, né? Recompensa por a E dieta. quando você consegue driblar essa recompensa, aí vai Você já tem uma nova vai- sinapse ali, já novos aumenta a caminhos atividade sendo cerebral. formados O, ali, o né? cérebro ele é uma máquina, assim, é indescritivelmente assim, Cara, eu acho surpreendente. massa demais. Porque Eu amo incrível neurociência, isso eu isso acho também. que, muito isso que a Liane massa. está falando, a gente chama de neuroplasticidade, a capacidade de criar Aham, novas de criar. conexões. Plasticidade, Então, no isso. começo, vai ser difícil. Vai ser Você vai difícil. ter Vai vontade de doer. desistir. Você vai falhar algumas vezes, mas você vai fazer um acordo de que eu vou voltar, mesmo falhando uma, duas vezes, eu vou voltar porque é um compromisso consigo. E assim, imagina a nossa preocupação no futuro da gente estar, infelizmente, criando uma geração que não tem capacidade de assumindo os próprios erros, as próprias E nem se dificuldades, permite a falha. A primeira falha Isso. A capacidade já- cognitiva limitadíssima. não consegue viver com frustração, não É. consegue receber não. Tudo é muito rápido, é uma geração que, por conta da celeridade da informação, tem que ser tudo muito rápido, tem que ser agora, porque a internet é rápida. E eu só tenho Muitos sempre, estímulos. eu tenho 120 caracteres para resolver isso, então tem que ser rápido. A mensagem tem que ser muito rápida, tem que ser rápida, é um vídeo, ninguém mais. Vídeo é um minuto, tem que Então, ser. por exemplo, quando a gente vai ver. Quem tem experiência com digital sabe que quando você cria um vídeo, esse próprio vídeo que a gente está fazendo aqui, se a gente não fizer cortes pequenos o suficiente Ele para não chamar a atenção, viraliza, ele se a não gente colocar o episódio todo ninguém deveria de estar 2 horas, vendo 1 hora e meia que isso. seja, ninguém vai assistir. E o corte nasce exatamente da necessidade de eu ter só o que eu interesso naquele momento. Eu não me interessa o resto que foi falado. Eu quero aquilo ali que eu busquei. Então, essa imaturidade de conseguir lidar com essas questões. Nós estamos criando uma geração que ela é, no seu imediatismo, que faz parte da tecnologia própria dessa geração, mas a gente está criando seres humanos com dificuldade de lidar com as pessoas, porque tudo é para ontem, ninguém espera, ninguém raciocina, ninguém reflete mais, porque não dá tempo. E o Porque não dá pior, tempo, exato. e o pior é que assim, a própria epigenética, né, ela Sim. já explica quando essas alterações afetam nossos genes e as próximas gerações já vão vir com essa impaciência. E com essa necessidade de estímulos. Tanto que eu tenho pacientes que eles já sabem, são poliglotas, já entendem de uma forma tão grande as tecnologias, mas para interpretar um texto é uma dificuldade enorme, porque tem que desacelerar, tem que parar para ler aquilo ali, parece que é uma dor, é um Um sacrifício. simulado de linguagens que só Nossa. texto, Que o só aluno vai ler. E sai reclamando. Nossa, simulado muito texto. chato, muito texto. Gente, é para ler. É desse É um jeito. simulado, tem que A ler. prova do Enem tem muita leitura. Redação. gente, não eu vai, aprendi, incrível. redação. Eu também, na época também tinha. Eu tinha uma preguiça de fazer redação, não vou mentir. Mas assim, eu tinha que fazer, eu fazia, mantinha minha constância, mas muita gente não tem essa paciência. Mas a gente tem que fazer, tem que tem que ter mais calma. Porque eu era uma estudante agoniada, eu era total agoniada. Eu precisava de terapia e não sabia. Mas eu era agoniada total. Mas teve que fazer. Mas teve que- isso eu quero Exato, falar. eu era, não, mas eu fui fazer um pouco mais velha, mas se eu fizesse terapia quando eu era estudante, eu juro que eu seria uma estudante assim mais feliz, assim com uma Importante vida depoimento. melhor, eu juro que uma qualidade de vida melhor, porque por exemplo, quando eu era estudante, muito nova, né, imatura, assim, 18 anos, fazia cursinho, eu me privava de tudo, na minha cabeça só tinha que estudar, porque eu via meus pais fazendo esforço muito grande para pagar cursinho, então na minha cabeça a minha maneira de dar valor era me matar de estudar, era eu abdicar de sair, eu achava que estava certo. Olha que loucura. Sim. Uma O coisa lazer, necessariamente sacrifica o tem a ver com lazer. o sacrifício o lazer. Então, às vezes, a gente tem essa tendência de querer sacrificar o lazer. E uma coisa que eu percebia muito em mim, e até eu vejo isso em vários alunos, é aquela sensação de você chegar muito cansado e sentir que seu dia só foi produtivo, você estiver morrendo de cansaço. Você não respeita as suas próprias necessidades. Suas próprias limitações, você não respeita. E a gente está falando desde o início. Se você conseguir ter uma rotina organizada, você vai ter tempo para o lazer, você vai ter tempo para o estudo, para atividade física, para terapia, se for o caso, para conviver com a sua família, com seu namorado, de sair para Tempo de jantar. qualidade. Organizar. Exatamente. Não pode se matar de estudar daquele jeito que você não pode fazer mais nada, porque você deixou tudo para cima da hora. E aí, se você não faz aquilo, aí você perde muito tempo, às vezes, com a culpa. Com a culpa. E você não consegue estudar porque você está se sentindo culpado. Meu Deus, deixei tudo para cima da hora. Aí vem a procrastinação, porque tudo é um processo, né? Tudo é um processo. E assim, tem uma coisa que eu acho massa, que é planejamento. Por quê?
Eu tenho tal coisa para fazer. Eu olhei na minha agenda, quinta-feira. Rapaz, problema de quinta-feira? Que dia que eu tô hoje? Né? Isso Onde que é eu vou Maravilhoso, resolver? né? Então, eu gosto muito disso. Eu vejo assim, amanhã é tal coisa, então vamos preocupar com isso amanhã. Então, é uma coisa que me ajuda muito. Eu até falo para os alunos uma analogia. Imagina cada dia uma caixinha da semana. Segunda-feira tem sua caixinha, terça tem sua caixinha, e assim por diante. Todos os dias da semana é uma caixinha que você carrega. Sim, Você vai carregar tudo uma vez. não tem como. Para você ficar instável, segurando um peso que é gigante, é um por vez. Então, para o planejamento, ele é tudo. Porque até mesmo no ambiente de cursinho, né, de concurso público, né, cursinho pré-vestibular, residência média, concurso mesmo, é muita informação, né? Porque Sim. você vai fazer uma prova que ela pede muito aí a concorrência, a competição. Então, você ter o planejamento te ajuda muito, né? Você separar, é nesse horário que eu vou me dedicar para isso. E não Isso. ficar toda hora pensando, tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso atrapalha. E Isso nós temos uma consome. memória de trabalho que ela é limitada. Se a Isso, gente ela é encher a limitada. memória de preocupações, de informações que nos atrapalham os próprios pensamentos, nós consumimos e não temos energia. Por isso que as pessoas andam muito cansadas, fadigadas, porque elas acabam consumindo o que não deve. E antes de você ter memorização de longo prazo, você vai ter a memória de trabalho. Que é o de todo dia, Que é o de né? todo dia. Que é o de todo e nós dia. vamos selecionar E o que tem, consumimos. um assunto relevante que acho que caberia um podcast só para isso, que é sobre procrastinação. Cara, É, uma coisa porque legal. a ansiedade tem tudo a ver com procrastinação. Lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre o meu sofrimento, a ansiedade, eu tentar antecipando o futuro e sem conseguir concretizá-lo, eu começo a sofrer por ele. E aí entra um ciclo vicioso que a gente falava agora há pouco. Eu começo a me preocupar muito com o que eu tenho que fazer, começo a sofrer com isso, mas pela falta de proatividade, de ferramentas, de musculatura emocional, por não estar bem orientado, acompanhado, eu começo a, mesmo sofrendo e não conseguir fazer no futuro algo que ainda não aconteceu, eu não consigo ser proativo para começar a fazer. Ou seja, Perfeito. eu não começo. Sei que não comecei porque eu estou fazendo outras tarefas quando deveria estar priorizando uma. Continuo sofrendo porque eu continuo percebendo que eu não estou fazendo o que deveria fazer, então eu fico entre o futuro e o passado. Eu não consigo produzir sofrendo porque eu não produzi anteriormente e nem ser produtivo para produzir no futuro. Aí eu fico procrastinando. Eu começo a colocar um monte de tarefas que não são prioritárias agora para me convencer que eu estou sendo produtivo de alguma maneira, mas o que é prioridade eu não faço. Isso é procrastinação. Tem tudo a ver com ansiedade. E a muito pessoa entra num ciclo, assim, e porque ela ele não sai consegue desse fazer o que tem que ser feito, tentando se convencer com pequenas tarefas que não são Que prioritárias. chamamos na terapia cognitiva comportamental de estratégias compensatórias. Eu quero me convencer que eu estou fazendo alguma coisa. Não é que eu estou procrastinando. É que eu tô A tendo- prioridade está aqui. Mas eu estou fazendo pequenas coisas aqui para eu me convencer que eu estou fazendo que alguma não coisa. vão ter uma eficácia, Não que vão não vão ter. produzir O o projeto. resultado que a pessoa precisa. Exatamente. Então tem tudo a ver com o tema. E provavelmente a procrastinação é um problema que com certeza quem vai assistir esse episódio tem. Tem. E é absolutamente Quem normal. nunca procrastinou, né? Vamos lá, quem nunca procrastinou? E mais uma vez, tá tudo bem. É importante eu reconhecer o problema e se eu não tenho Aceitar. E aceitar focar na causa. na E causa. aceitação não é acomodação. Aceitação é uma forma Perfeito. inteligente de você lidar com o problema. Porque é aquela questão da memória, né? Se você gastar energia se julgando, se culpando, você só vai se distanciar da solução. Então você tem que aceitar, bom, eu estou procrastinando, porque é meu estilo de vida, mas é uma forma leve, né? De lidar. E a procrastinação moderna virou um negócio interessante. Eu sempre peço no consultório para os pacientes fazerem o seguinte: peguem os seus celulares, olhem lá no tempo de tela e vejam quanto Isso. tempo você perdeu com coisas que não te acrescentam nada e não te fazem produzir. Redes sociais, veja quanto tempo que você passou na rede social, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Será que aquele tempo, se você tivesse focado e se organizado, não era para você estar fazendo algo de fato produtivo e ganhando tempo, moeda emocional, moeda cognitiva para o futuro, para fazer as coisas que você quer? Priorizando o seu objetivo, seja passar na faculdade ou passar na residência médica, no caso do RFMed, usando esse tempo que você perdeu na rede social para estar produzindo.
Porque o algoritmo das redes sociais, ele é feito para isso. Ele começa a colocar para você aquilo que você gosta, baseado no que você procurou. Ele é E- feito pra você ficar o tempo inteiro. Então é óbvio que é interessante, porque ele sabe Das falsa exatamente. sensação de relaxamento. E De são, relaxo. e são vídeos curtos, ele dá mais essa falsa sensação de relaxamento. Dessa falsa, E e é aí- falsa mesmo. E pensou, não, E uma você hora, fica 1 hora e meia muito que você gastou. tempo ali, você fica E a muito gestão do tempo. gerenciamento do tempo, assim, acaba, porque a percepção do tempo, ela muda completamente. Muda, assim, às vezes eu entro, não, tem hora que é automático, juro, eu tô mexendo no celular do nada, eu nem percebi, eu tô no Instagram, aí eu, meu Deus, eu só fecho assim, Ou seja, meu Deus, acontece com a do gente. nada, Acontece, com a gente. acontece com a gente. Então, por exemplo, Quando entra no piloto automático, né? É, Aí a gente eu não vai tô fazendo embora. nada. Eu, em vez de eu curtir meu ócio, eu não tô fazendo nada. Instagram. É desse jeito. Automático. Ixi, já É tô 23 vídeos. insuportável o ócio, exatamente por isso, porque você involuntariamente vai para os estímulos. Cadê meus estímulos? E aí é óbvio pensar, o nosso cérebro é uma máquina de fazer isso. Eu tô me alimentando ali, uma explosão de dopamina no cérebro com aquilo que eu gosto, que o algoritmo me oferece. É óbvio que na hora que eu sentar para estudar ou para fazer questões para o meu objetivo, que no caso é o concurso, é óbvio que é muito menos interessante do que É a o que o recompensa, né, que algoritmo você do tem. Instagram me Porque mostrou. é uma coisa mais O tempo todo. extensa, é uma coisa que exige mais tempo de concentração. Ou seja, vai ficar chato. Porque é ficar muito chato. mais interessante que o teu cérebro querer ficar no Instagram. Aí ele começa a te pregar armadilhas para você parar o que você está fazendo e voltar para o Instagram, que é muito mais legal. Aí você acaba procrastinando. Olha que coisa interessante, isso é um estudo recente, que ele tenta dar dicas, né, sobre como você dormir com qualidade para poder ter uma melhor performance em relação à atenção e à memória. Olha que ponto nós chegamos. Entre as recomendações gerais, ele diz que de 1 hora, 2 horas antes do horário pretendido para dormir, ou seja, você precisa ter um horário pré-determinado para dormir. Então, de 1 a 2 horas antes, você precisa. 3 coisas são principais: não se alimentar, não fazer atividade física e não se expor a telas. Aí, sobre telas, abre-se um parêntese. Por quê? A luminosidade é importante na hora de dormir. Por quê? A melatonina, que todo mundo conhece, que é relacionada ao sono, que ela é produzida apenas e tão somente na ausência de luz. Portanto, o estímulo luminoso faz com que a melatonina não seja produzida adequadamente e, portanto, o teu sono não é um sono reparador. Entre as várias estratégias, aí que é o curioso, entre as várias estratégias que ele diz, é que de 1 a 2 horas antes você não pode fazer aquilo que eu já falei, tentar deixar a luz do ambiente você dormir o mais baixa possível, de repente, melhor que seja em luz indireta, se for uma luz bem mais distante, de forma que, se você quiser, para acelerar o processo, você pode pegar e ler alguma coisa. Eu disse ler. Olha o quanto a gente está piorando como sociedade. Ler um livro que era para ser uma atividade extremamente prazerosa virou um gatilho para te fazer dormir. Olha como é que a gente está Faz parte da higiene piorando. do sono, né? Você Recomendação precisa pra ler um facilitar livro o para sono. dormir. Olha quanto isso é perigoso, algo que era para ser melhor e ser buscado para melhora cognitiva de repertório. É porque Você a tá leitura se torna algo cansativo. porque é muito melhor estar no Instagram enchendo de dopamina com os algoritmos e com os reels que eles me rindo. mandam. E as pessoas Claro. precisam entender que é uma dependência, a abstinência, né? Realmente, você perde o controle de si. Não é você que está escolhendo aquilo ali, é teu organismo que já está de uma forma que, infelizmente, ele pede, né, aqueles estímulos. E olha que louco isso também. É, estudos com ressonância funcional, eles mostram que os circuitos do cérebro, que são estimulados durante quando você está fazendo atividades que você gosta, ou que de alguma forma te tornam dependentes, e aí posso colocar desde entorpecentes, redes sociais, pornografia, Jogos. jogos, as áreas que funcionam, os circuitos funcionais naquele momento são os mesmos. Ou seja, não é só jogo de azar que vicia, não é só o jogo do tigrinho que vicia, Instagram mesmos vicia. circuitos. Rede social, entorpecente, o jogo de azar, pornografia. Então, tudo isso causa tanto vício quanto abstinência. Até porque vai ter um pico de dopamina gigantesco. Gigantesco. Que nada mais vai proporcionar. Que Você vai nada buscar mais. sempre. E a pessoa vai ficando no looping. Se eu não tiver pornografia, se eu não tiver entorpecente, se eu não Imagina tiver a rede E social. rapidamente vira um hábito. Porque a partir do momento que tem um contato, tem um acesso e vai frequentemente, se torna um hábito, se torna algo que é inerente da sobrevivência. Não preciso daquilo para eu sobreviver.
E O fica cérebro não sabe a difícil. diferença. Não tem Não paz. sabe, e fica Não, difícil, não, ele não não, sabe a não, diferença, não e fica sabe. difícil a pessoa ter dopamina com atividade simples, Simples, correto? simples. Ela vai precisar sempre de coisas assim que vão dar um pico muito É, grande, que não é normal, correto? Euforia. Isso é falsamente confundido com vício. Aham. Calma. Muita gente alega que, por exemplo, açúcar vicia porque a área cerebral, o circuito cerebral ativado durante o consumo de açúcar também é o mesmo. Mas isso não quer dizer que o açúcar vicia, porque você que comeu, você não é que você não consegue viver sem ele. Você criou o hábito de se alimentar com aquilo gradativamente até que virou algo que você não consegue desvencilhar. Mas é possível você sair. Então não é o Sim, com açúcar que é o certeza. problema, é a atitude que eu tenho perante o açúcar, É por o exemplo, hábito. É ou uma perante a pornografia, ou é a perante a rede interpretação que social. você dá É para a aquilo. interpretação. Por isso a importância da psicoterapia. Eu preciso me conhecer, eu preciso fazer um mapeamento dos meus hábitos. E até Será que para não são os fazer meus uma hábitos? reinterpretação Claro. de tudo, né? Da realidade. É você ter um espelho que muitas vezes você nega esse espelho, você não quer ter acesso, porque Acesso. você não quer ali, não é que você não queira se ajudar, mas o processo, né, como já Sim. falamos, tem que passar pela dor. E esse autoconhecimento, você tem que reconhecer, você tem que deixar alguns hábitos, criar novos, tudo isso, né, esse ajuste todo é doloroso. Então as pessoas realmente elas assim, elas não querem porque aquilo ali é muito difícil, mas novamente, né, a gente precisa pensar na terapia e a terapia cognitiva, ela proporciona esse autoconhecimento, esse autocontrole, é muito importante para você entender. Você tem o seu mapa, né? Sim. Ali você tem a sua história, você entende seus dados da infância que interferem hoje na sua vida, você entende a cultura que você vive, o que, é que te impacta, você entende seus fatores de vulnerabilidade, os seus gatilhos. E a partir disso, né, que a gente falou desde o começo da psicoeducação, né, então a informação ela salva, porque a partir do momento que você tem essa escolha saudável e principalmente você conhece as suas forças, porque às vezes a gente não sabe, a gente nem valoriza no que a gente é bom. E a gente, poxa, mas não, eu sou uma pessoa que eu escuto meus amigos, eu sou uma pessoa que eu tenho paciência para ajudar os outros, mas ninguém nem valoriza isso, mas eu tenho isso em mim. E às vezes escolhe uma área que tem nada a ver, porque é a área que está ali na moda, porque é o que é a tendência. E aí a pessoa não olha suas habilidades. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante para dar qualidade de vida. É assim, para mim, autoconhecimento é vida. É uma coisa assim que me ajudou muito, né? Sim. Desde que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia em 2022. E você saber informações sobre você, como que você reage a algumas situações de estresse, como que você reage, enfim, a situações familiares, como que você reage em relacionamento com um amigo. Você ver Te como você proporciona uma comporta. reestruturação Isso, cognitiva. assim, coisas, por exemplo, que eu tinha um estresse, por exemplo, quando a REF começou, né, como eu era muito nova também, eu me estressava muito por coisas muito pequenas. Ah, sim. Né? Isso gerava um desgaste desnecessário, não precisava daquilo, não precisava encarar dessa forma. Com a terapia eu consegui entender melhor algumas coisas de um outro jeito. Né? Entender assim, cara, deu problema aqui, deu, bora resolver? Não, e de verdade, Tem impacto, assim, tal, beleza, vamos resolver? se as Então, pessoas tivessem consciência assim desse cortisol que é gerado, exato, nossa, quantas vezes a gente fica remoendo, pensando, não sabendo que aquilo afeta e nossas são funções vários executivas, na danos. nossa vida Total. Foi meu completamente. caso total, eu não sabia, né? Comecei a E levar de deixava o enxaqueca pensamento crônica e foi só levar. piorando. Né? Assim, eu fui tendo É, outros diagnósticos, né, que foram consequência disso, estilo de vida, maneiras de encarar. Sim. Né? maneira Ano passado disso. veio até o diagnóstico de fibromialgia, o Thiago até que me ajudou, me deu os conselhos, né? Me falou muito a questão de ansiedade também. Mas às vezes a gente deixa passar. Foi toda uma construção Foi para toda uma chegar nessa. construção, então assim, é uma coisa que ajuda muito. Né? Eu digo assim, não é que você precisa de terapia para viver, mas a vida com terapia ela pode ser mais feliz. Né? E eu acho que às vezes a gente complica muito algumas coisas que podem ser simples. Sim. Então eu digo muito para os alunos, gente, não é que o processo ele é fácil, mas ele é simples. Não complica, Possível. não inventa coisa. Sim. Não coloca problema onde não tem. É simples, cara, é simples. Além de tocou num ponto interessantíssimo, porque falou sobre cortisol, e tem estudos muito bem fundamentados, né, muito bem estabelecidos, que mostram que nessa faixa etária que nós estamos conversando, o pico, os níveis de cortisol são mais altos. Porque são muitos inputs, são muitas tendências, são muitas cobranças, são muitos acessos a muitos ambientes, a muitas informações. Fisiologia mesmo. Então, assim,
as mudanças com o corpo, as mudanças hormonais, as cobranças, o reconhecimento do mundo diferente do da infância, Vem a, tudo. a tentativa de eu tentar me desvencilhar com aquilo que eu era quando eu era criança e agora eu sou adolescente. Então, o cortisol nessa faixa etária é mais alto. E por que isso é interessante? Porque o cortisol em níveis mais altos, eles atrapalham, eles diminuem transitoriamente nesse período os neurônios de duas áreas importantíssimas, que são o hipocampo, que só para mostrar, para estabelecer uma conexão. O hipocampo ele é a área relacionada à memória, A da onde a memória, consolidação, né, a da consolidação memória. da memória do curto para o longo prazo, e o Legal. córtex pré-frontal, que é essa área do córtex, do cérebro, que fica bem atrás da nossa testa, que é exatamente essa área que ajuda os nossos julgamentos, que faz com que a gente planeje e execute. O que é ansiedade? É quando eu planejo tanto e quero tanto executar alguma coisa de tal forma tão exagerado e talvez pela impossibilidade momentânea de não cumprir aquilo, eu começo a sofrer, porque eu fico só planejando, 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 sofro por esse planejamento, sofro por algo que ainda não aconteceu e, portanto, eu começo a ficar disfuncional. Então, a ansiedade tem a ver com o córtex pré-frontal e tem a ver com o hipocampo. E o estresse diminui os neurônios dessas duas áreas. Portanto, Isso. nessa faixa etária que a gente está conversando, eu tenho alguém que tem muita energia, porque recebe muitos inputs externos, Aham. porém ele tem uma dificuldade de sedimentar a memória, porque pelo estresse e o aumento do cortisol pela ansiedade, e por esses múltiplos fatores que a gente falou aqui, ele tem dificuldade de julgamento, Sim. ele tem dificuldade de memorizar, de atender, porque é muita coisa para fazer, porque ele tem que fazer, estudar no pré-vestibular, estudar o ensino médio, faz o curso de inglês, e às vezes faz algum esporte, e você entende? Então são É, múltiplas isso áreas. tem as relações sociais, né? Namoro, E as casa, transformações, família, né? Porque a gente pegar dos 15 aos 20 anos, aos 20 anos, nossa vida muda muito. muito. Dos 20 para 25, quando você já está quase ali formado, né? Sim. A maioria já muda muita coisa também. Total, total, total. Você muda muita coisa, a vida ao seu redor muda. Né? Um dia eu lembro que eu vi um meme na internet, com 22 anos, eu tenho um amigo casando, começando a faculdade, um com filho, você Pressão tem para todos assim. os lados. Você percebe Pressão. muita coisa acontecendo. E É. essa questão de percepção de si, né? Quem tem informação tem tudo. Eu amei essa frase, eu falo isso pra todo aluno agora, quem tem informação tem tudo. Tem tudo. O autoconhecimento ajuda muito, né? Você perceber assim, não, mas eu não quero ter um filho agora. Não, mas eu não entrei na faculdade Isso, agora, tudo isso. bem. Porque senão você de fato sucumbe, porque a pressão de amigo, pressão de rede social, é pressão de família. É assim, Faz. você vive ali Aumenta o no estresse, o cortisol vai limite. lá para cima e essas áreas começam a sofrer e entrar em conflito. Como maneja? Como é que eu vou manejar tudo isso? Como é que eu manejo a cobrança de um amigo próximo que já está numa outra etapa da vida? Como é que eu. Exato, Aí porque vem tudo isso aqui. Isso influencia. aí vem o que Liane falou. Aí eu começo a ter. Não consigo lidar muito com inveja, porque eu acabo me comparando. E como ele já está nesse patamar e eu ainda não estou, a gente tem a mesma idade, a gente conviveu desde Nossa, é sempre. muito comum isso. Entendeu? Então isso é Muito. muito interessante nessa É. faixa etária. Não, até alguns alunos, né, estão no cursinho, mas, meu amigo está na faculdade, meu amigo está fazendo tal coisa, eu não estou. Todos meus amigos estão na faculdade. Aí acabam várias análises, Sim. né? Tem um amigo que talvez está fazendo medicina na UFMA, né, mais difícil de passar. Tem um que está fazendo direito, é uma nota de corte mais baixa. Ou seja, não é o mesmo esforço, né, se a gente for ver ali na prática, porque são notas de corte diferentes, são competitividades diferentes, concorrências bem diferentes. E ele começa a se comparar e ele não olha para a trajetória dele, a individualidade dele. Às vezes, meu amigo tem a mesma idade que eu e ele está na faculdade ou não, ele está fazendo isso ou não. Cara, cada um tem uma trajetória, tem que respeitar. Até que a gente Perfeito. fala de aprendizado, assim, tem gente que às vezes aprende um pouco mais rápido, e pode ser por vários fatores, ou porque ele identificou um método de estudo que deu certo para ele, ele faz analogia, ele usa mnemônico, de alguma maneira ele compreende melhor aquele assunto, aquele encaixa melhor na mente dele, mas tem um milhão de fatores que influenciam, Porque tem a muitas pessoa se variáveis. negligencia, ela não respeita a É, sua trajetória, seu tempo, suas preferências. não, e outra coisa, não tem como me comparar com uma pessoa, por mais que eu tenha minha idade, a pessoa não viveu as experiências que eu vivi. Então tem gente que fala assim, João, mas eu não estudei no meu ensino médio. Mas assim, às vezes ela teve experiências ali que tomaram o tempo dela. E outra pessoa talvez tenha experiências que não tomam o tempo dela. Vou dar um exemplo, na questão ambiental. Quando às vezes a gente tem um problema familiar, ele toma um tempo, ele dá um desgaste. Sim. Um desgaste emocional, um desgaste de tempo, isso impacta em vários fatores, até concentração e tudo. Por exemplo, se um dia eu brigo com a minha mãe, nossa, eu fico mal. Eu fico drenada, mas se eu brigo com o meu irmão, misericórdia, eu vou ficar mal. Então eu sei que ali é um dia que talvez eu vá produzir menos. Eu vou produzir na força do ódio ali, mas na maioria das vezes eu vou estar, assim, não muito bem.
porque eu vou estar muito, assim, drenada Na pior versão de emocionalmente. si mesma. Eu vou estar mais triste, eu vou estar pensando sobre aquilo, talvez esteja um pouco ansiosa devido à situação. Então é uma coisa que desgasta a gente também, né? Preocupações às vezes nos desgastam também, porque Sim. às vezes a gente não sabe lidar com essas preocupações também. É. E tem uma coisa que não sei se como é que é na vivência de vocês, na mentoria e no consultório, Leandro, que, bom, a gente está falando de como diagnosticar, né? Ansiedade, como perceber a ansiedade, o que que ela pode causar. E uma vez que alguém já tem o diagnóstico, já faz algum tipo de tratamento, ou com terapia, ou farmacoterapia, tem que ser muito cuidado de como se maneja após o diagnóstico. Por quê? Porque às vezes a ansiedade passa a ser uma régua de comparação ou começa a ser um mecanismo de defesa, do tipo, você precisa ser mais tolerante comigo porque eu sou ansioso. Sim. Isso. Então você não pode me cobrar tanto porque eu tenho ansiedade. Você não Nossa, pode fazer isso dessa forma. Uma bengala, Uma- você utiliza Vira como se uma fosse- bengala. Vocês percebem isso na Sim. prática de sim, eu vocês? percebo. Assim, Aqui no RF, como é que é? eu até ia questionar um pouco sobre isso, que se a ansiedade para você é um fator limitante. Porque, assim, às vezes, algumas pessoas, né? Eu tenho ansiedade. Por ter ansiedade, ela se vê como pessoa que ela não pode receber cobrança, que ela não pode fazer mais coisas. Se Ela se vê blinda como pro desigual. mundo. Então, ela se vê, ela percebe assim, como eu tenho ansiedade, eu tenho que ter um tratamento diferenciado. Isso, Mas Rê. até que ponto você vai ter esse tratamento diferenciado? Eu acho que vai muito de cada caso. E eu acredito que, assim, você aprende a conviver com a ansiedade, você cria condições, né, para, assim, recursos, condições mesmo, para Sim. ter o melhor de tudo da sua vida, ter qualidade de vida, né? É assim, eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho fibromialgia, não é uma doença muito legal. Eu tenho vários, assim, né? E assim, Sim. eu tenho que controlar muito a ansiedade, tudo para não ter uma crise. Não, e às vezes para o hospital, enfim, não é uma coisa muito simples. Então eu aprendi a ter paciência. Muitas vezes eu achava assim, caramba, será que eu vou conseguir, né, levar RF, trabalhar, fazer um monte de coisa com fibromialgia? Eu tinha muito medo, assim, na prática eu entendi que dá. Sim. Claro que, assim, né, tem alguns impactos, nem sempre o dia é perfeito, mas eu percebi que se eu criar condições, Isso. Tem um é livre-arbítrio, que é um momento que possível. você tem os poderes de escolher. Total. É, E aí faz toda a diferença. Né? É igual, a gente está falando das emoções, dos próprias cognições, dos pensamentos. Se a pessoa tem, dentro da terapia cognitiva, existem três crenças, né? A de desamparo, que a pessoa pensa que é incompetente, a de desamor, que ela não merece ser amada, e desvalor, que ela acha que ela não é uma boa pessoa. Se você está numa situação e de repente pode vir pensamentos, eu não sou capaz, eu não sou competente, você para e você pode alimentar aquele pensamento de que você é competente, você desiste, ou você pensa, bom, eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu preciso me preparar melhor, eu preciso ter mais semanas de estudo. Então, é uma decisão. Né? Você alimenta aquela crença, você tem, e você pode ter a vida toda, você sempre pode sim, ter aquela sensação que você é incapaz, mas o que você vai fazer com aquilo, com aquela sua informação, com aquela cognição, sim, é uma escolha. a gente falou tudo. É, É não. porque assim, a ansiedade não escolhe pela gente, né? A É, gente que Sim, escolhe. escolhe. E aí, eu fazendo uma provocação, mas é muito parecido com o que a gente falou sobre o TDAH. Sim, Do TDAH, e falando sobre o concurso, ele te dá o benefício de ter mais tempo de prova. Então, até que ponto eu estou preocupado? De fato, isso é uma provocação de verdade. Em relação ao benefício que eu vou ter em tendo um laudo de TDAH por ter mais tempo, ou de fato eu quero resolver aquele meu déficit de atenção? Porque eu estou partindo do pressuposto que se nem todo déficit de atenção é TDAH, mas existe um aumento repentino de laudos de déficit de atenção muito mais focados talvez no benefício que isso me dá durante o concurso, imediato. será que eu estou preocupado com o benefício ou estou querendo realmente resolver a causa do déficit de atenção? Quero dizer, melhorar o verdade. sono, melhorar a ansiedade, melhorar a rotina, Largar atividade física, celular quando largar... tiver que O largar. importante Entender? é a reflexão, É o uma reflexão que acho que questionamento. cabe. Cabe com certeza. Porque vira uma muleta, assim como você falou da ansiedade, vira uma muleta. Eu tenho um benefício que o meu laudo de déficit de atenção me dá de ganhar uma hora, É uma hora a uma hora a mais. mais. Mas também no Enem, Aham. pois é, o quanto que eu quero resolver isso? Porque eu tenho benefício. E volto a dizer, é da natureza humana buscar um atalho que traga algum benefício. Então, isso pode virar um processo muito complexo no sentido em que eu prefiro não querer revisitar esse diagnóstico
porque ele me dá um benefício muito grande. E o pior é cair descrédito as pessoas que realmente precisam, que têm um Que TDAH, de fato tem, exato. e ficam É. descredibilizadas. Não, e essa questão do descrédito, né? Fica assim, nossa, como que todo mundo hoje tem TDAH? Então as pessoas questionam muito, né? Até porque tem uma porcentagem, né, da Tem população. esse 5%, 7%, dependendo do Isso estudo. é muito pouco. E eu vejo lugares, escolas que tem uma sala que tem 30% de E já fica pacientes, banalizado, de porque a alunos, quero partir do dizer. momento que aquela pessoa que só está com um estilo de vida ruim e ela melhora o estilo de vida e porventura melhora os sintomas, aí a pessoa, ela tem TDAH, ela já tá bem, você ainda está nesse lugar, então existe também toda essa situação, que a pessoa fica, nossa, então eu além de ter TDAH, eu sou uma pessoa incapaz mesmo, então isso é assim um dano imenso, né? Pode causar na vida da pessoa. Perfeito. Aí, gente, pra gente encerrar, né, e trazer outros pontos, né, relevantes aqui pra gente. Assim, eu amei demais a discussão. A gente puder fazer uma parte 2. Com certeza. Pode chamar. A gente falou muito sobre causas, né? Sim, E a gente não tocou tanto no ponto de como resolver. A gente falou um pouco da terapia, né, que é sim. importante, de rotina, hábitos. Assim, hábitos bons são pra vida, né? Então, todo mundo precisa ter hábitos bons, né? Porque vai ter consequências lá na frente, independente se a pessoa é muito ansiosa ou não, né? Sim. Se a pessoa quer viver bem, quer envelhecer bem, ela tem que ter bons hábitos. Então a gente tem que se cuidar e priorizar a nossa saúde. Isso é muito importante. Mas tem um ponto, né, que pra gente conversar, que é sobre o mindfulness. Eu mesmo tenho curiosidade do que é mindfulness. Eu já li assim algumas coisas sobre, mas assim, muito superficial, né? E é uma coisa que, porque assim, o que a gente poderia fazer, né, ali de intervenções simples no dia a dia, Exatamente. para melhorar, né? No caso, eu vejo muito aluno muito agoniado, assim, muito, assim, mal mesmo. Acho que o tanto de informação, igual a gente falou aqui, isso dá uma sobrecarga na pessoa tão grande, e é ruim você viver com isso, né? Eu mesmo, quando eu fazia cursinho, eu tinha muita crise de choro, eu chorava sem entender o porquê. Porque, assim, eu sempre tive um perfil de autocobrança grande, eu não sabia disso, né? Eu fui entender com a terapia, meu perfil de autocobrança, não sabia disso. E assim, eu me cobrava às vezes de maneira muito desproporcional. Exato. E aí, assim, eu começava a ter queda de desempenho, mesmo estudando muito, mas por eu não estar 100% ali na prova. Então, era uma coisa que, assim, me afetou muito, né? Tanto que uma das coisas que mais me motiva da mentoria é eu perceber que, cara, eu queria ter uma pessoa igual eu, né? Porque eu estava na mentoria, para poder conversar. Se alguém tivesse dado esse insight, eu Sim. seria uma outra pessoa. E é muito legal, porque tu te coloca, nossa, se fosse comigo, aí tu te doa muito mais, né? Exato, porque eu me identifico muito com o aluno, porque eu já fui esse aluno, eu já senti muito disso. Sim. E eu sei o quanto é ruim, por isso que eu É digo, uma dá para causa simplificar. É uma causa minha. Por isso que eu sou a favor assim, de simplificar as coisas, né? Não. Acho que eu compliquei muita E isso coisa. que ela falou do simples é muito legal, porque assim, a base, já falando do mindfulness, Sim. o mindfulness é o exercício de atenção plena, é o exercício de concentração, que nós utilizamos hoje, a ciência reconhece bastante os efeitos, os benefícios para a saúde mental. E também aproveitando, né, falado que a terapia tem que desmistificar, né, que a terapia a pessoa vai para lá e é só para ouvir, tem muito um preconceito, né, que a pessoa busca a terapia porque é doente, porque busca a terapia porque é incapaz. E hoje nós trabalhamos até dentro da psicologia positiva, que você não está só para resolver seus problemas, que já tem os problemas, mas também para você desenvolver suas habilidades, buscar soluções, potencializar o que. E isso precede esse autoconhecimento. E a terapia, ela não é apenas ali, naquela hora, naquele momento. Você também é munido de instrumentos, de recursos para você utilizar em sua vida. E não é alterar, muitas vezes, a sua rotina. O Mindfulness, ele propõe que você tenha atenção plena, que você fique no aqui e agora, mas com as atividades que você já faz. No momento que você está fazendo uma refeição, no próprio banho, no momento que você está indo deslocamento para a escola, é uma relação diferente com as sensações, com os ambientes, com os próprios pensamentos. Porque primeiro você percebe, né, os seus sensações, o que te controla. Depois você começa a buscar mais qualidade nas relações. Quando a gente está aqui, a gente está 100% aqui, né? Mas isso é muito raro, porque hoje em dia as famílias, né, elas vão almoçar fora, cada um no seu celular. Às vezes está aqui, mas está pensando em outras coisas.
aquele entendimento que a pessoa tinha que ser fazer muitas Muita coisas, coisa, hoje já caiu mais multitarefa. multitarefa, já caiu por terra, porque você precisa fazer as coisas com entrega, com intensidade, e você está ali presente. Então, a proposta é essa, que nós façamos as coisas da nossa vida que nós já fazemos, mas com atenção e com qualidade. Uma coisa por vez, né? Não Uma vamos coisa por estar vez. com Não é para o você celular na chegar mão. eu vou começar a meditar. Se isso não tem a ver com você, Medita. você não vai precisar. A atenção plena é o que nós fazemos. Só que muitas vezes a gente está ali na academia e está no celular o tempo todo. A gente perde, às vezes fica 2 horas na academia, 1 hora é no Celular e 1 hora malhando. e 1 hora malhando. Então, Você gastou 2 horas você do seu gastou dia, 2 fora o horas. Eu não tenho deslocamento. tempo para academia. Não, mas é porque você vai para lá e você fica... É só chegar e focar na atividade. Nada contra, mas assim, dizer que eu vou para academia fazer network, você pode fazer, mas ali você tem que entender que você tem você precisa controlar sua respiração, você tem que fazer seus exercícios quando você não tem um essa questão personal. de concentração. Você às vezes faz um exercício que te lesiona. Então, porque você não está nem se percebendo, você bota um peso absurdo. Isso te ajuda até na questão de consciência corporal, né? Inclusive. Gente, consciência corporal é tudo. Vez. E às vezes a gente não tem essa consciência corporal. Então, mindfulness é isso, a consciência de si, consciência do todo, do que te controla. E, de fato, traz benefícios para a saúde mental. E sobre tratamento de ansiedade, tem uma coisa interessante que muitas vezes há um preconceito, de uma forma geral, principalmente das gerações mais anteriores, de que, teoricamente, qualquer necessidade de intervenção em saúde mental, você precisa de medicamento. Quando, na verdade, é ao contrário. Ao contrário. A gente só faz uso de farmacoterapia, de medicamento, quando o paciente está em crise ou quando a perda funcional é tamanha que coloca, de alguma forma, em alguma medida, risco. Traz risco de vida para aquele paciente. Do contrário, o tratamento é psicoterapia, nas suas várias nuances, nas suas várias ferramentas, nos seus vários instrumentos. Então, se há algum preconceito para quem vai assistir esse podcast de achar que depressão, ansiedade se trata com medicamento? Não, só quando há necessidade, porque o medicamento ele é temporário. É para tirar talvez aquele paciente que esteja em crise, talvez num risco de atentar contra a própria vida, ou pânico, muito disfuncional, numa crise de pânico. Mas depois que se tira o paciente da crise, o medicamento retira, ele vai para a terapia, porque o que vai mudar essa percepção, tanto auto quanto alopsíquica do ambiente, das relações com o outro, é a terapia. Vai trazer a funcionalidade, né? O medicamento não vai mudar a pessoa que ela é. E talvez vai trazer hábitos melhores, né? A pessoa reinterpretar. E vai potencializar a própria medicação, né? Pode ser uma coisa da outra. Então, assim, em princípio não precisa. Agora, o que a gente precisa vencer é o preconceito de, em se desconfiando de um processo de adoecimento da saúde mental, não procurar ajuda. E a própria terapia cognitiva, ela é mais breve, ela é uma terapia estruturada, você entende, é colaborativa, você entende tudo que está acontecendo, todos os adoro recursos. o que eu faço, porque eu gosto de entender como minha mente funciona. E você vira seu próprio terapeuta depois, porque você está ali, você aprende a usar os recursos, não é aprende a usar. O terapeuta não o detentor do saber, é compartilhado, é generoso, você tem ali, entende, e a partir do momento que você já tem uma autonomia, você já pode ver sua vida. Com certeza. E também, porque então pode pensar, tem remissão dos sintomas, eles não vão voltar. Não, pode ter uma situação que volte, mas você já vai se manejar. Aquilo ali você já vai ter independência. Você tem mais autoconhecimento. Até assim, uma coisa que me ajudou foi reconhecer emoções. Eu não sabia reconhecer algumas emoções. Eu não sabia entender certo quando eu estava com raiva. Às vezes eu estava com raiva assim, sem entender. Eu não sabia entender direito a minha tristeza. Ou entender a tristeza como normal. Muita coisa eu aprendi e me fez muito bem. A terapia ela ensina, ela te dá ferramentas para que você consiga manejar situações. Porque as situações estressoras, lembra que a gente falou de cortisol, de estresse? Elas vão existir a vida inteira. A vida inteira. Você pode escolher sofrer uma vida inteira com elas ou procurar a ajuda de quem possa te dar ferramentas para lidar com os problemas. É sobre isso somente. O que ele falou, né? O poder da decisão. Você pode virar refém de uma ansiedade se eu estiver em níveis maiores, mas você tem um livre-arbítrio, você pode decidir. Eu não quero isso, eu quero fazer algo diferente, tentar algo diferente, né? E é um mundo novo, vale a pena. Se você Vale vai falar mais, é um divisor de água, assim. Vale a pena. Mas, gente, no geral, né, acho que a gente comentou super bem, né, vários pontos.
Né? E para a gente poder encerrar, tem alguma outra coisa que vocês querem comentar, né, em relação a tudo que a gente falou, para concluir? E a É, gente encerrar aí com é, chave de ouro. eu acho assim que de destaques finais, eu acho que vale a pena a gente refletir, entender que dessa faixa etária que nós estamos comentando, algumas coisas são absolutamente normais, a descoberta de um mundo novo que vem à frente, ter essas aflições, ter certas angústias, ter então um mecanismo de defesa de não querer sofrer, é absolutamente normal. Entender que a ansiedade faz parte do processo natural da evolução da vida e entender que para que haja uma evolução, a gente precisa saber lidar com essas emoções. E para os familiares desses pacientes que possam sofrer de ansiedade, ou que tenham algum tipo de sintoma de ansiedade, que o mais breve possível procurem ajuda. Porque pode fazer uma diferença muito grande. E a hora da gente diagnosticar, mapear e tentar ajudar é agora, porque nós estamos formando adultos e a gente tem que se preocupar com a geração que nós estamos deixando para esse mundo. São pessoas que ainda precisam de um certo cuidado, que vivem num mundo totalmente diferente do que foi gerado anteriormente e que tem todas as capacidades de fazer um excelente trabalho de manejo na nossa sociedade, só que ainda perecem por coisas que a gente ainda não conseguiu lidar. Preconceito simples de lidar com um problema de diferença. adoecimento mental, com a diferença, com saber que o outro é diferente, que ele vai ter potencialidades que eu não tenho, e tudo bem, a gente convive, ele me ajuda com o que ele sabe, eu o ajudo com o que eu sei. E nessa fase tão decisiva como a escolha de carreira, tentar buscar causas e não tratar a Isso. consequência. Em vez de eu ir tentar abordar a consequência, não é será melhor eu buscar a causa, tentar me conhecer? Liane falou desde o início do episódio, o autoconhecimento. E não só o autoconhecimento, o conhecimento de forma geral, não só o auto. Criar um Isso. repertório para uma vida, das Você relações sentir o sociais outro. com o outro, de lidar com o outro. Então, eu acho que deve ficar de mensagem, pelo menos da parte das neurociências, da neurologia especificamente, que é preciso buscar que a ansiedade é normal, que tem tratamento e o tratamento em princípio é psicoterapia. Medicamentos ajudam, mas no final das contas, no final do dia, é a psicoterapia que vai ajudar. Não tenham preconceito em relação a isso. Estou falando para os pais familiares. Busquem ajuda para que a gente consiga manejar e ajudar e conduzir melhor esses alunos, porque aqui é o início de um processo que vai ser para a vida toda. A primeira dificuldade é esse filtro da carreira a ser seguida, mas depois tem o mercado de trabalho, depois tem a família, tem os filhos, que eles também terão, tem os netos, tem as relações no trabalho. E se a gente não resolve isso agora, Na as base, consequências né? na base. E assim, novos desafios vão vir conforme a gente vai envelhecendo e encerrando ciclos e abrindo novos Sim, ciclos. Vão ter novos desafios, a gente tem que saber lidar, é, né? Então a gente tem que prezar pela nossa qualidade de vida, né? E pensar muito nessa questão de longevidade e assim, priorizar a qualidade de vida, total. eu acho que tem que ser uma prioridade de todo mundo, porque ninguém merece a gente ter uma vida assim de sofrimento, É, de agonia, Isso mesmo. né? De assim, de estar todo o tempo, eu preciso fazer isso ou aquilo. A gente precisa respirar. É bom sim. você ter uma vida que você respire, né? Que você tenha esse momento de reflexão. Eu gosto muito de parar, refletir, pensar as coisas que eu estou fazendo, Se permitir né? errar, se Cara, permitir aprender. exato. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer e Sim. faz bem, e não é perca de tempo. Não, Ansiedade é normal, sofrimento não. Então, eu encerro aqui falando para os pais, falando para os estudantes, para os amigos, acolher mais, julgar menos. Então, acolha seus sentimentos, acolha os seus filhos, acolha as dificuldades, menos comparações, e se vier comparações também, acolham. E o acolhimento é para trazer a solução. O acolhimento é uma ponte para, de fato, reestruturação cognitiva e para melhorar das relações. Então, o seu amigo que é diferente, né, como foi dito pelo Tiago, então é muito importante você saber conviver com as diferenças, né? Às vezes até a cultura de falar mal, né, é uma coisa muito complicada. Então vamos fazer a diferença também, né? Vamos ser gentis, né? Vamos ser gentis conosco, depois com os outros, ter compaixão com a gente mesmo e então é um movimento assim que o universo agradece, né? E o futuro também, porque quando a gente planta isso, a gente vai colher, né, benefícios. Perfeito.
Gente, então tudo certo. Gente, aproveitando aqui para agradecer, né, por do Thiago, da Eliane. Gente, eu amei, eu adoro falar dessas coisas, né? Adoro mesmo. Eu que escuto muitos alunos e me identifico muito. Né? Então eu encerro aqui, né, deixando para vocês essa reflexão sobre vida, sobre se cuidar, ter bons hábitos. Né? Se você quiser assistir várias vezes, pode reassistir, né? Ver muito do que a gente falou. A nossa intenção aqui é ajudar vocês e levá-los à reflexão. Então, eu encerro. Um beijo grande para todos, né? E espero que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Mestre.